Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. O que nós podemos falar sobre postura? Ter postura é transmitir confiança, transmitir segurança, qualidade, competência. São uma série de valores positivos que você transmite e que não é necessariamente com as suas palavras. Você transmite com o tom de voz, você transmite com a sua postura corporal, com as suas próprias atitudes perante o negócio, perante as pessoas da sua organização. Quando você se prepara para fazer uma boa apresentação, para fazer um bom testemunho, quando você observa as regras que são colocadas para que você cumpra um determinado tempo, para que você cumpra uma determinada função dentro do sistema, e quando você busca fazer isso com excelência, isso transmite para as pessoas postura, transmite que você é uma pessoa séria, uma pessoa profissional. Então, às vezes, são detalhes que passam desapercebidos. É a imagem que você projeta no mercado. Enquanto você sai e interage com seus clientes numa demonstração, ou os seus convidados numa apresentação de oportunidade, seus downlines que acabaram de se inscrever no negócio, ou mesmo seus uplines quando te ligam para tirar alguma dúvida, para saber o que você está fazendo, o que eles podem te oferecer como apoio, e dependendo da forma como você reage a essas questões e como que você lida com as pessoas, vai fazer com que eles projetem uma imagem de você, e essa imagem pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa. Então vale a reflexão aí, cada um de vocês pensar qual seria a imagem de uma pessoa de sucesso. O que você projeta como uma imagem de um diamante, de um presidente, de um líder que alcançou o topo nessa organização. Você começa a olhar para essa referência e começa a pensar, puxa, o que eu tenho hoje que me aproxima daquela pessoa e o que eu preciso aprimorar para um dia ser respeitado, para um dia ter a credibilidade daquela pessoa. Então não estou dizendo que você hoje vai ter uma postura exemplar, mas você precisa ter como modelo, novamente falando sobre a duplicação, sobre a matriz ideal, você vai observar o que as pessoas de sucesso estão fazendo, como que elas se comportam, e você vai tentar de alguma maneira se espelhar nelas e desenvolver essas habilidades, esses hábitos, porque muitas vezes, quando nós falamos de postura, é muito mais uma questão de hábito do que de conhecimento, porque às vezes a gente sabe o que é certo, mas como nós passamos a nossa vida inteira num ambiente diferente, numa outra profissão, ou não tivemos uma oportunidade de frequentar uma boa escola, enfim, a situação de cada um pode ser muito variada, ou mesmo eu sou uma pessoa de repente muito racional, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, então às vezes eu sou muito duro, ou eu tenho uma formação religiosa muito rígida. As pessoas têm uma série de características que elas trazem quando elas entram nesse negócio. E, de certa maneira, essas características são hábitos. Muitas coisas são do DNA dela, da questão biológica, mas boa parte do nosso comportamento é determinado pela questão social, por tudo que nós fizemos até aqui. Então, você precisa entender isso e tem que se dispor a alterar alguns desses hábitos, mesmo que seja um pouco difícil, mesmo que no início seja doloroso ou que você nem entenda muito os porquês, é necessário que você faça um movimento de copiar mesmo as atitudes das pessoas de sucesso. Não é que você vai se tornar um robô, nem que você vai deturpar seus valores. Não tem nada a ver com isso. Mas existem algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje que você vai ver que são extremamente óbvias e que fazem sentido, que não vão doer se você adaptar ao seu dia a dia. Talvez você leve algum tempo para que elas se tornem hábitos também e para que você faça de maneira automática. Mas enquanto você tem essa dificuldade, você deve se policiar e deve buscar fazer da forma correta, porque isso é um exercício e esse exercício vai desenvolvendo essa habilidade, esse hábito que talvez você nunca tenha precisado. Hoje, qual é a imagem que você deveria ter para ser mais respeitado? Isso vale tanto para as pessoas que estão dentro do negócio, que podem ser seus uplines, podem ser seus downlines, ou podem ser até colegas de outras redes. Como que você deve se comportar para que você seja respeitado? Porque ser respeitado é um ponto de partida. As pessoas só vão escutar você se de alguma maneira você for respeitado por elas. Se você conquistar o direito de influenciá-las, elas só
só vão se deixar influenciar por você se elas confiarem em você. Isso parte de um respeito, parte delas reconhecerem o seu valor. O que você pode fazer para ser mais respeitado? E às vezes a gente pensa também em postura, e às vezes algumas pessoas confundem postura com vestimenta, com até um ar certo de arrogância, porque elas acreditam que uma pessoa de sucesso é aquela que veste uma roupa impecável, que de repente até finge ser aquilo que ela não é, para aparentar uma imagem de um grande líder sem que tenha resultado, sem que tenha uma verdade ali por trás. E isso não tem nada a ver com postura. Quando nós falamos de postura, não é que você vai inventar uma postura ou você vai tentar ser uma pessoa diferente do que você é. Tem que ter bom senso, você tem que ser uma pessoa coerente com a sua própria história de vida e, de preferência, mostrar para as pessoas que você está em evolução. Muito mais importante do que você mostrar que já chegou ao topo sem ter chegado, é você mostrar que está se desafiando diariamente, está buscando esse aprimoramento contínuo e que você tem a intenção de chegar lá. As pessoas vão te respeitar muito mais se tiver verdade na sua postura. E você vai entender também que a postura ela varia em função do próprio ambiente. Se você está numa reunião enorme, oficial da empresa, você tem um determinado comportamento. Se você está numa reunião pequena com o seu grupo, você tem outro comportamento, porque você precisa passar outros valores para essas pessoas. Então, o nível de intimidade, o tipo de linguajar mesmo que você vai utilizar, varia muito. Uma coisa é quando você está com seus amigos numa mesa de bar conversando sobre futebol. Outra coisa é quando você está no seu trabalho, quando você está num ambiente com pessoas que não te conhecem, com pessoas que você quer causar uma boa impressão. E, novamente, você não vai inventar nada, mas simplesmente não há motivo para você criar nenhuma gracinha, nenhuma brincadeira de mau gosto para que essas pessoas interpretem você mal. Você tem que saber se colocar na hora certa, da forma certa. Por exemplo, se você vai fazer uma reunião de negócio e o padrão da reunião de negócio, as pessoas vão com uma linha mais social, as pessoas vão de terno e gravata, as mulheres vão de vestido, por que você vai, de repente, como a gente às vezes vê, mulheres indo com decotes enormes? E isso é um problema, porque nós sabemos que socialmente isso gera uma série de comentários, isso atrapalha a atenção das pessoas, isso gera inveja de outras mulheres, enfim, acontece uma série de questões que eu não vou entrar em detalhes, vocês sabem o que eu tô falando. Então o objetivo de uma reunião de negócio não é você chamar atenção para a questão sensual. A mulher tem que saber se colocar, como o homem também tem que saber se colocar. Se você vai ser um palestrante num evento, você precisa ter uma roupa adequada, você não vai subir no palco com calça jeans e tênis. Então existe uma série de códigos de comportamento que não são desse negócio, são de todos os negócios, em todos os mercados. Da mesma forma, se você tá numa cidade de praia, você tá de férias e você vai visitar um amigo para falar sobre esse negócio, você não é obrigado a colocar um terno numa época de férias para visitar o seu amigo na casa dele. Não faz o menor sentido. Isso aí é over. Isso aí você vai estar passando uma mensagem errada para a pessoa. Qual é a postura que ela vai perceber? Que você, na verdade, não sabe se colocar. Você está misturando. Então, uma coisa é você estar bem vestido, outra coisa é você estar vestido de maneira inadequada. Tem que saber que em cada momento existe a forma de se colocar. Só estou dando um exemplo da vestimenta, mas além disso, existem os cuidados básicos de higiene, que todos sabemos quais são. Muitas vezes você vai fazer uma reunião e não se preocupa com esse tipo de detalhe. Então é importante ser discreto, uma credibilidade que você desenvolve junto às pessoas que estão na sua reunião, seus convidados, seus distribuidores, tem muito a ver com a forma como você se coloca. Se você estiver entusiasmado demais, tudo bem, eu até entendo que o negócio seja maravilhoso e que você esteja super empolgado, você acabou de alcançar uma qualificação e você está super entusiasmado. Mas isso não te dá o direito de exagerar na dose. Se você vai para um evento e começa a pular e gritar de maneira totalmente inadequada na frente de convidados, pessoas que às vezes estão chegando ali pela primeira vez e vão se assustar com o seu comportamento. Não é adequado, não é a postura. Talvez na hora que você tiver somente com o grupo que já faz parte do negócio e de repente vai ser lançada uma promoção e você está entusiasmado, é hora de pular, é hora de dançar, é hora de gritar. E alguns eventos inclusive têm isso de maneira muito bem feita, crescente, porque o próprio convidado ele vai se envolvendo no clima. Ele chega de uma forma e ele sai do evento de outra, não há problema. Mas no início, quando o convidado acabou de chegar, ele não pode receber um choque térmico, podemos assim dizer. Ele vai receber um choque da mesma maneira que pode funcionar muito bem para uma determinada pessoa, para a grande maioria vai soar como algo esquisito. E isso pode fechar o canal de comunicação. Portanto, a postura, ela tem a ver com você ter bom senso nessas questões. Você tem que passar credibilidade. E isso tem a ver com a sua verdade, como nós falamos. Não adianta fingir ser quem você não é ou ter o que você não tem. Uma das coisas mais erradas que eu já vi no marketing multinível, e é triste que isso aconteça, e a gente sabe que infelizmente ainda acontece, porque cada uma tem a sua própria forma de enxergar a vida e seus próprios valores. Mas você às vezes vai encontrar alguém que aluga um carro de luxo para fazer frente, para ir num evento e parecer que
tem muito dinheiro. E na verdade você vai ver que aquela pessoa não tem aquele carro é alugado. E isso aí é uma forma de fazer um negócio muito infeliz, eu poderia dizer, porque esse é um negócio de relacionamento, esse é um negócio em que você não consegue esconder a verdade por muito tempo. Se você vai patrocinar uma pessoa para sua rede, você vai conviver com ela e ela vai saber a tua realidade. Não adianta você fingir que tem uma situação muito melhor do que aquela que você vive, porque a máscara cai, não tem jeito. E quando isso acontece, você perde a sua credibilidade por inteiro. O que pode parecer muito inteligente, muito perto no início, na verdade vai resultar num problema muito grande que você vai ter que administrar. A retenção desse grupo vai ser baixíssima. O que causa a retenção no negócio é a verdade, é a confiança. Então, você precisa ter um relacionamento transparente, um relacionamento verdadeiro. Não é que você vai ficar chamando atenção para detalhes que não interessam, para uma dificuldade que você está passando, você não precisa ficar se expondo, mas também não precisa inventar uma realidade que não é a sua. Você tem que ser autêntico e se aprimorar constantemente. Não tem nada de ruim em você de repente estar passando por uma dificuldade financeira se você estiver trabalhando de maneira séria para sair dessa situação e para mudar a sua vida. As pessoas vão reconhecer muito mais o seu valor por essa postura do que se você tentar mascarar ou criar uma situação enganosa. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.